E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. Antes de você sextar, né? Um videozinho de atualização sobre duas notícias que talvez não sejam tão importantes, mas eu queria falar um pouquinho sobre elas porque são dois jogadores da base do clube. Enfim, antes de tudo, já queria agradecer a repercussão aí que teve do último vídeo, né? Explicando a saída do Resenha Santista, explicando toda a situação. Eu tinha até gravado esse vídeo ontem, né? Vocês devem ter visto, porque no vídeo eu cito, amanhã vai ter uma despedida. A despedida foi hoje, claro. Mas eu acabei soltando hoje, depois do programa, né? Às 11 horas da manhã. Enfim, 99,9% dos comentários foram positivos. Eu agradeço muito aí o carinho de todo mundo, quem se inscreveu, quem virou membro. Muito obrigado mesmo, tá? Muita gente sugerindo projetos novos, a gente tá com isso na cabeça, tá? Mas mais pra frente a gente fala aí, tá bom? Então, de novo, muito obrigado. E a grande maioria eu tentei responder, tá? Mas quem não respondi, eu vi lá, deixei uma curtida, porque realmente foi muita mensagem, muita coisa, tipo, não só aqui no YouTube, né? Mas no Instagram também, no Twitter, enfim. Muito obrigado, né? Só isso que eu queria dizer. Os jogadores que eu vou citar hoje, Rodrigo Falcão e Wesley Patati. Eu vou começar pelo Falcão, porque o cara mais desconhecido, né, e tal, saiu até agora há pouco, né, foi há uma hora atrás, né, o GE publicou, que ele renovou o contrato, né, o Santos renovou com o Rodrigo Falcão até 2026. O Rodrigo é goleiro, tá, pra quem não sabe, ele tá lesionado, ele machucou o joelho esquerdo, né, LCA, rompeu o ligamento cruzado anterior em fevereiro, tá, no treino, inclusive. E tá fora provavelmente, né, até o ano que vem, mas o Santos renovou com ele até outubro de 2026. E aí até na matéria fala, né, eu tô lendo aqui, ó, Falcão é visto como uma promessa nos bastidores do clube. O goleiro iniciou a temporada treinando o time profissional de João Paulo, Gabriel Brazão, que chegou depois, né, e Diógenes. O Diógenes não começa a temporada treinando com o Santos, né, vale lembrar, no principal, né, tava no Portão B e foi chamado de volta. Mas enfim, e aí depois, infelizmente, como cita aqui, ele sofreu uma ruptura de ligamento cruzado anterior e também no menisco, né, no joelho esquerdo. Ainda está no DM, né? Passou por cirurgia, claro, e está no DM. Enfim, ano passado, o Rodrigo ele tem 19 anos só, tá? O Rodrigo ainda tem idade sub-20. E ano passado foi o primeiro ano dele de sub-20 com 18, mas ele já até treinou um pouquinho no profissional, mas também ficou no banco para o Gustavo Jundi, né, que é o profissional, que é o titular atualmente no time sub-20, né. Enfim, o João Fernandes também jogou algumas vezes. O João tem 20 anos também, se não me engano, é um ano mais velho que o Falcão. Eu vou abrir aqui até para ter certeza. O João já tem 20 anos, né. Enfim, então o Falcão não jogou muito ano passado. No ano anterior, 2022, no Sub-17, ele jogou bastante, né? Foram, eu vou pegar aqui os dados certinhos, foram 31 jogos, né? Desses 12 no Brasileirão Sub-17 e 19 no Paulista Sub-17. Uma campanha bem boa ele teve, 18 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. E o Santos, naquele ano, né, 2022, cai nas semifinais do Brasileiro Sub-17 para o Grêmio, né? Enfim, mas falando sobre o Rodrigo em si, ele é visto como uma promessa, tá, dentro do clube. E mais que isso, até no último jogo do Sub-20, contra o Red Bull Bragantino, né? O último que eu estive presente. Acho que eu vou estar lá amanhã contra o Suzano, talvez, enfim. Que esse contra o Red Bull foi pelo Brasileirão. Eu tava conversando com umas pessoas lá, né, e eu falei, eu gosto muito do Falcão. E aí uma pessoa me falou, ele é muito bem visto aqui dentro, principalmente pelo pessoal da base e da transição. O pessoal que cuida, né, dos meninos ali que fazem as categorias de base, depois passam pro profissional, né, tem uma coordenação ali, que é encabeçada pelo Rodrigão, ex-atacante. E essa pessoa me falou, ele é muito bem visto aqui. Eu achei interessante, vamos ver se ele vai ter oportunidade mais pra frente, só, claro, porque agora a gente tem o Brasil em ótima fase, vai ter o João Paulo voltando depois. E uma lesão de LCA é muito ruim também, né, para um goleiro, porque o jogador de linha, por exemplo, vou pegar o exemplo do Sandri, tá? O Sandri teve também LCA, ele volta, ele consegue jogar 5 minutos, consegue jogar depois 20 em outro jogo, um pouquinho mais, e aos poucos vai, né,
pegando o ritmo. O goleiro não tem como, né? Não tem como você trocar um goleiro para jogar 10 minutinhos ali, 20, enfim. Então, e claro, ele é muito jovem, ainda tem muito tempo até voltar, mas interessante aí essa renovação, tá? E o outro assunto é o Wesley Patati, né? Que até um pouquinho antes do GE até dar, eu recebi a informação também, mas o GE deu primeiro, claro, sobre o empréstimo para o Maccabi Tel Aviv, né? De Israel. Parece que está próximo, o empresário dele está negociando, né? Tá lá no país, né? Negociando mesmo. Ele já não foi relacionado para o jogo contra o CRB, mas ele já não estava sendo relacionado, tá? Ele foi algumas vezes, vocês viram lá contra a Chapecoense, o último jogo, eu acho. Mas, enfim. Ele tem 20 anos ainda, né? O Patati, vai lembrar também. Vai fazer 21 esse ano ainda, se eu não estou enganado. Vou até conferir aqui. Mas, desde daquele episódio ele vai fazer 21 esse ano, ele é de 2003. 1 de outubro, perdão. 1 de outubro ele vai fazer 21 anos. Desde aquele episódio lá dos 10%, ó, ele foi multado em 10% do salário. Das 6 horinhas do ônibus, ele ficou um pouco queimado, né, dentro do clube. Muita gente não gostou dessa atitude, o Galo mesmo foi um. Inclusive o Galo fala até naquela entrevista que ele deu no CT que ele conversou pessoalmente, mas o que eu fiquei sabendo foi que ele ficou muito incomodado, por exemplo. Eu acho que ele foi multado corretamente, mas também não acho que precisava ter afastado tanto assim, sem entrar no mérito da qualidade dele, porque eu acho que ele é um jogador que tem um teto ali que não é tão alto, mas é um jogador que eu acho que poderia ajudar em certos momentos ali, se fosse melhor trabalhado. Mas enfim, repito, sem entrar nesse mérito. E aí, na matéria do GE não cita, né? Mas enfim, o que eu consegui apurar assim foi que era um empréstimo com opção de compra no valor de 2 milhões de euros, tá? Mas até um valor agora eu não sei se o Santos ia receber. E até pipocou no Twitter, eu quero até achar o crédito aqui, achar a pessoa que postou isso, rapidinho só para dar o crédito certinho, né? Que acho que é o Roberto Sueiro, se eu não estou enganado, mas ele até falou sobre algum valor do Santos receber, é isso mesmo, o Roberto Tissueiro, é isso mesmo, Tissueiro, desculpa, não sei se fala assim, mas ele até postou que tinham outros clubes interessados, e eram 2 da Ucrânia, mas o que está mais próximo mesmo é o Maccabi Tel Aviv, né? E o Santos receberia um valor antes pelo empréstimo. Então, e até ele fala que a diretoria santista, aqui completando, vou ler o tweet dele até. Uma pessoa, próximo jogador, vê a diretoria indecisa e aguarda uma resposta. Considera a proposta do Maccabi a melhor para o jogador, principalmente por disputar a Champions League. O Maccabi está na fase preliminar, né, da Champions League, então por isso que pode ser uma boa também aí de visibilidade para ele. Mas enfim, repito, eu não sei se o Santos vai receber algum valor agora, mas o que eu apurei que seria 2 milhões de euros e o Santos manteria uma porcentagem, não sei de quanto, tá? Não sei se eu faria esse negócio, e repito, sem entrar na questão da qualidade do jogador, mas eu acho que é importante fazer esse movimento de manter porcentagens lá na frente. Porque às vezes é um jogador que não rendeu tanto, e aí a gente cita vários casos como o Emerson Palmieri, por exemplo, foi vendido, o Santos tinha só o mecanismo de solidariedade lá, mas depois passou lá na Europa por boas fases, foi para a seleção, enfim. O próprio Felipe Anderson, agora que voltou no Palmeiras, claro, eu estou voltando mais nos antigos, mas enfim. O Felipe foi da Lazio para o West Ham, depois voltou para a Lazio e gerou algum dinheiro, né? Se o Santos tivesse porcentagens, seriam valores, né, interessantes que o Santos receberia. Então acho que se for realmente para negociar, claro, eu preferia uma negociação definitiva, mas tudo bem, é um empréstimo com opção de compra. Acho que, dependendo da forma como você costura também esse acordo, pode ser positivo para o Santos. E garantir uma porcentagem é sempre interessante, né? Porque vai que o jogador vira futuro. Quer ver um outro bom exemplo de um jogador que não jogou nada aqui, mas depois acabou melhorando, jogando Champions League, enfim, o Arthur Gomes. Acabou indo lá pro Sporting depois, né? Rendeu um dinheiro, jogou Champions League, marcou gol no Tottenham e tudo mais. E se o Santos tivesse mantido uma certa porcentagem, teria ganho dinheirinho, né? Apesar de, claro, ele ter ido muito mal aqui, mas enfim, né? Quando ele sai do Santos, ele vai pro Estoril, depois pro Sporting, né? E aí foi por
um dinheirinho por lá. E agora até o próprio Cruzeiro pagou um dinheirinho nele. Fechou? É isso. Atualizações que não são tão relevantes assim, mas porque realmente está meio parado, né? Provavelmente amanhã a gente vem com um pré-jogo aqui de Santos e CRB e Santos. Fechou? Novamente agradeço o carinho de todos aí no último vídeo, nas últimas horas principalmente. Até a próxima, valeu!